Muito bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje vamos falar, é claro, de gestão, com foco na cultura organizacional das empresas e no recrutamento de talentos. E aí comigo, para falar sobre isso, uma especialista, Viviane Ferreira, que é sócia e cofundadora da startup Tiba. Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Sebastião. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente também. Queria conhecer um pouco mais da Viviane e do trabalho que você faz na Tiba, o que é a Tiba também, para que a gente entenda. Legal. Eu sou cofundadora da Tiba, né, junto dos meus sócios, Leandro e Ramires. A Tiba ela é uma startup onde a gente entrega um serviço de plataforma de gestão para pequenas e médias empresas, né? A gente ajuda o pequeno empreendedor em toda essa jornada que é tão difícil para ele, né? A gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil e a Tiba nasceu com o objetivo de ajudar o dia a dia desse pequeno, né? Que muitas das vezes não tem muito tempo para fazer a gestão do negócio, não tem tempo para controlar o estoque. E como é que a gente consegue entregar uma plataforma que seja simples para ele e seja bastante intuitiva para que ele consiga ali no dia a dia, de fato, ajudar a entregar valor para ele, né? A gente tem hoje módulos de venda, onde ele consegue fazer emissão de nota fiscal, a gente entrega também certificado digital se ele precisar, a gente tem toda a parte de gestão de estoque, contas a pagar a receber, a gente tem um módulo financeiro também que ajuda ele no dia a dia ali a organizar as suas contas. Então, assim, a Tiba é uma startup jovem, mas ao mesmo tempo a gente já tem uma base de clientes espalhados no Brasil inteiro que utilizam a nossa plataforma e o nosso aplicativo também. Qual é o perfil desses clientes? Que segmentos? Sim. São empresas que estão no Simples Nacional. A gente foca em segmentos de vestuário e alimentício. Então, a gente tem desde clientes padarias, restaurantes, hamburguerias no geral e também todo o segmento de vestuário. Quando a gente iniciou, a gente deixou todos os tipos de segmento entrarem, mas o foco da nossa plataforma são nesses dois segmentos. Mas a gente tem clientes de todos os tipos, assim, desde clientes que têm serviço estética, contabilidade, vendas de serviço no geral. Além de produto, né? Legal, interessante. E qual tem sido a demanda maior? É por questões financeiras, gestão financeira? A maioria dos nossos clientes chegam para a gente através das nossas campanhas ali, eles procuram gestão de estoque. A gente sabe que, ele sabe, na verdade, que para ele é difícil, ele está ali anotando no caderno, ele está fazendo compras sem ter dados na mão, de entender se está acabando ou não. Então, a grande maioria chega buscando o controle de estoque e a gente ajuda ele a subir o estoque, a se organizar. Muitos não têm uma plataforma, fazem ou um controle de planilha ou no caderninho, por incrível que pareça, e a gente ajuda ele a fazer e se organizar em relação ao estoque, porque ele acaba economizando, né? Então, ele entende o valor que é controlar o estoque, porque ele perde muito dinheiro fazendo as coisas de forma muito intuitiva, né? É muito esse valor que a gente entrega para ele. Legal, a gente vai falar mais ainda sobre essa cultura organizacional, mas quero saber um pouquinho mais de Viviane. Então, você falou da Tiba, e você, da sua formação, da sua trajetória, me conte. Legal. Então, eu sou especialista em cultura organizacional, hoje sou graduanda em recursos humanos. Eu falo que eu estou na minha terceira jornada empreendedora, eu estou há 14 anos, é a terceira empresa que eu começo, e sempre com foco no B2B e no pequeno empreendedor, né? Desses 14 anos, 6 anos eu fiquei olhando para o varejo B2B, né? Então, B2B são empresas que oferecem serviços para empresas, né? E quando a gente olhava para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, nesses 6 anos que eu fiquei em uma fintech carioca, olhando para o mercado do pequeno varejo, eu aprendi bastante e é uma coisa que me ajuda a contribuir muito aqui na Tiba. Apesar de eu ser uma pessoa voltada para pessoas, né? Hoje eu vim para a Tiba para construir áreas de pessoas, apesar de eu tocar também a área de atendimento a cliente, toda a parte de interação com o cliente,
que na startup a gente faz de tudo um pouco, é normal, né? A gente não tem muito cargo, muito chapéu aqui. Mas esses 6 anos que eu passei olhando para o pequeno empreendedor, eu consegui entender muitas dores, né? As dores no dia a dia, né? Que o nosso cliente, ele é um umbigo no balcão, ele compra mercadoria, ele atende cliente, ele faz a folha de ponto dos funcionários, ele manda para a contabilidade dele ali quais são toda a parte burocrática, né? Que ele precisa enviar. Então, a Tiba nasceu muito com esse objetivo de construir e de pegar na mão desse pequeno cliente, desse pequeno empreendedor, para ajudar ele nessa jornada que não é fácil no nosso país. E com isso, eu, apesar de ter começado a minha vida na operação, a minha vida profissional, eu transitei para RH, me apaixonei pela área de RH, comecei em treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia especificamente, porque a gente precisava crescer, então a gente focou muito em tecnologia. E depois eu fui aprendendo e vivenciando o dia a dia e implantando os subsistemas de RH numa empresa que foi de pequenininha a médio porte, e vim para a Tiba com esse objetivo, né? Então a minha carreira ela é muito voltada para o negócio em si, mas hoje eu com o viés de pessoas, eu olho para o negócio dessa forma. Interessante, mas isso aqui é muito interessante, a gente falar de RH, e é um RH, eu imagino hoje mais moderno, com muitas nuances, com muitas influências, né, Viviane? Que a gente tem aí a exigência do consumidor lá na ponta, que interfere no trabalho do colaborador ali. E legal isso que você me disse também, de pegar na mão do micro e pequeno lá, do pequeno empreendedor, de pequenos negócios, e orientá-lo, porque enquanto pequeno, enquanto empreendedor, ele está muito preocupado em produzir, né, em gerar receita também, às vezes esquece até do pessoal. Pergunto isso para você, o quanto é importante a gestão de pessoas dentro de uma empresa, né? Como os RHs devem trabalhar ou trabalham hoje, qual é a tendência? Assim, a grande tendência é olhar muito para os novos, assim, para os milênios, né? Hoje, a geração Z e os milênios, eles são as pessoas que vão estar no mercado de trabalho nos próximos anos e preenchendo esses espaços, né? À medida que as gerações vão sendo trocadas ali dentro desse mercado de trabalho, a gente precisa, sim, se adequar, né? Porque tudo que a gente aprendeu no passado, a gente tem que reaprender, a gente tem que ter a capacidade de aprender de novo, né? E a pandemia, ela veio muito para mostrar para a gente o quanto a gente precisa desconstruir, né? Aquela questão do RH ser uma área especificamente para fazer gestão de pagamentos, né? De folha de pagamento e benefícios. Não é só isso, né? O RH ele tem que ser um parceiro estratégico. Por muitos anos, o RH ele ficou distante da área de negócio e não tinha muita visão do que estava acontecendo, né? E como a nossa obrigação é recrutar os melhores talentos e trazer as melhores pessoas para dentro da empresa e que estejam alinhadas à cultura, ao negócio, e entendam o quanto o negócio é importante no dia a dia, a gente precisa estar dentro, né, do negócio, não mais como uma área só de execução. E muito na estratégia, né, de quais as pessoas que a gente vai trazer, qual é a cultura que a gente quer construir. E a área, os donos da empresa, os sócios, né, dependendo da estrutura da empresa, eles têm que estar comprados com que a ideia de que o RH é um parceiro estratégico e não só uma área de back-office. Ótimo. E quais são os critérios, nesse caso, quando a gente fala de recrutamento de talentos? Quais são os melhores, como você me disse? São aqueles que têm mais habilidades pessoais? São os que têm mais habilidades técnicas? Como se faz esse equilíbrio também? Qual é o critério hoje para recrutamento de talentos? Olha, ele vai mudando, né? De acordo com o segmento, com o mercado, com a organização também. Tem organizações muito tradicionais, mas eu vejo que isso vem mudando, esse cenário vem mudando bastante. Então, a capacidade técnica a gente desenvolve, mas a gente precisa olhar muito qual comportamental que a gente quer, muito alinhado à cultura e os objetivos da empresa. Então, se a empresa ela quer ter pessoas
E aí quando a gente entra em diversidade, né, que as empresas têm olhado para isso, a gente precisa entender o quanto o que faz parte da nossa cultura, fazer um entendimento geral, quais são os nossos valores, quais são as crenças que imprimem naquela organização, que está muito alinhado muito na cabeça da liderança, mas a gente precisa entender primeiro qual é a identidade daquela organização, para depois focar nas pessoas que fazem sentido, porque as pessoas vão continuar na empresa, né? Se a gente constrói, além de cultura, mecanismos de como avaliar se as pessoas estão indo bem e se as pessoas estão felizes ali, porque hoje, quando a gente fala da nova geração, as pessoas não estão preocupadas só com o dinheiro, né? Dinheiro, benefícios como seguro de vida, plano de saúde, as pessoas querem muito mais, né? A nova geração quer muito mais que isso, que é propósito. E se a gente não tiver um propósito forte, a gente não consegue reter aquele talento, né? Ele vai embora em algum momento. E aí, assim, só uma curiosidade, é uma característica também dessa nova geração não ficar muito tempo, né, na organização. Então, a gente também tem que se adequar a isso. Então, como fazer essa jornada desse colaborador ser a melhor possível naquele período que ele está ali com você, né, naquela empresa, oferecendo coisas para aquela empresa, porque quando ele sai, independente de qual o momento de vida dele, ele vai falar bem da empresa, né? Ele vai indicar pessoas boas também. Ninguém mais quer uma carreira, né, Viviane? As pessoas querem ser felizes e serem produtivas. Mas ele pergunta o seguinte, em que nível a gente está desse entendimento, eu digo enquanto empresa, pequenas, médias, até grandes. A gente está no nível do discurso ainda, isso na prática está acontecendo já. A gente vê algumas empresas com rotatividade muito grande de pessoal e não é só essa rotatividade por conta de que essa geração realmente tem essa característica de não sentar tanto o pé ou não fincar tanto raiz em um lugar, né? Isso é positivo também, mas é porque às vezes não está satisfeito. Então eu pergunto, as empresas já têm esse entendimento no Brasil? Como é que a gente está nisso? Qual é o nosso ranking de entendimento disso mesmo, de execução desse tipo de conceito, de valorização pessoal e o quanto isso, no final das contas, gera receita? As empresas no Brasil ainda estão caminhando, né? Eu digo que isso tem muito a ver também com a nossa cultura. Quando a gente fala que os nossos pais, né, os nossos avós ficavam empregados 30 anos, né, numa organização e essas coisas vêm mudando, esse cenário vem mudando, as empresas estão se adaptando. Tem muita gente boa falando sobre isso, tem muitas empresas querendo fazer essa transformação, mas a gente ainda está engatinhando, assim, o Brasil ainda está engatinhando. Quando a gente olha para outras culturas, outros países, os países desenvolvidos principalmente, né, e as empresas de tecnologia, elas vêm mudando bastante esse cenário, que elas ficam como as empresas mais desejadas ali para se trabalhar. A gente vê que a gente tem muito a aprender ainda. Mas tem muitos estudiosos que falam sobre isso, principalmente os de cultura organizacional, e a gente precisa desconstruir muitos padrões ainda que a gente criou ao longo desse tempo. A gente precisa falar cada vez mais. Quero continuar falando sobre isso. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Viviane? Já a gente volta nessa conversa, tá bom? Rumo Certo volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Estamos falando hoje sobre cultura organizacional nas empresas e recrutamento de talentos também. Comigo para essa conversa, Viviane Ferreira, sócia e cofundadora da startup Tiba. Viviane, continuamos essa conversa da importância da gente acentuar essa cultura de mais valorização e quanto isso gera receita, né? E eu pergunto isso, como a gente consegue, como o empresário consegue mensurar a importância ou o valor do capital humano para o resultado financeiro da sua empresa, para o que sobra no caixa, para o que sobra no bolso, porque parece que a gente está num conceito, mas isso é métrica também, né? Tem números para se elaborar, para se comprovar isso, né, Viviane? Como acontece? Sim, a gente existem várias formas da gente medir, né? Principalmente
quando a gente fala de meta, atingimento de meta, e aí cabe muito à empresa entender qual é o melhor cenário. A gente tem momentos que a gente vive testando ali, a gente como área de pessoas fica testando formas, e quais formas, assim, não existe fórmula mágica, nenhuma empresa implanta um sistema e é aquele que vai funcionar para sempre. Acho que a gente tem que testar e entender o que cabe dentro daquela organização. Mas a gente tem, primeiro, a pesquisa que é muito normal, né? Assim, existe há muitos anos, que é a pesquisa de clima. É a gente entender o quanto aquelas pessoas estão engajadas a trabalhar e contribuir para aquela organização. Normalmente a gente mede também o NPS, né? Que é o score daquele colaborador, qual a pontuação que aquela empresa tem para ele, né? Como é que está o nível de satisfação dos nossos colaboradores. A gente tem também as formas de medir a performance dos colaboradores, porque quando você tem colaboradores engajados com o teu negócio, com o negócio da organização como um todo, você começa a criar formas de medir a performance, porque não existe empresa grande, empresa que fatura, se as pessoas não performam, né? Se a gente fica na subjetividade. E aí vai também do estágio da empresa, né? Empresas que estão no estágio muito inicial, normalmente não olham muito para isso. Porque a gente está ali tentando sobreviver, né, ainda. Mas quando a gente muda de fase, é importante a gente olhar, né? Por exemplo, na Tiba, hoje, a gente já faz a medição, a gente iniciou o primeiro ciclo, a gente tem 9 meses de organização e a gente já criou o primeiro ciclo, que vai até dezembro, de objetivos. Então, a empresa cria os objetivos, o que ela quer daqui, no nosso caso, um ciclo de 4 meses, mas o que ela quer ser daqui a 4 meses, e a gente cria essas pequenas metas ali para o time atingir. Então, tem N formas de a gente fazer, né? Enfim, modelos no mercado de medir essa performance e o clima também. E trazendo como executar essas respostas dessas pesquisas, tem N pesquisas que a gente consegue fazer, porque também é muito importante que a liderança seja avaliada, não só a organização como um todo, porque são eles, né, são os líderes que estão no dia a dia, né, desses colaboradores. Não adianta ser um trabalho só do RH, é uma meta de todos. E a liderança é muito importante. Então, a capacitação da liderança é muito importante para a gente estar sempre alinhado com os objetivos e, ao mesmo tempo, esse líder ele ser medido também. Não só o líder medir o colaborador, mas o colaborador também medir esse líder e a gente conseguir ter esses insights para desenvolver. Não é para tomar nenhuma decisão drástica. A gente precisa olhar para essa liderança e ajudá-los a serem melhores do que eles são. Esse é o papel da organização. Eu estava nessa linha aqui já de te perguntar o quanto envolvia o todo na empresa, né? Mas quando a gente fala de atingir metas, de resolver, de valorizar o capital humano, e fica pensando no colaborador, né? Mas é preciso que eu, enquanto empreendedor, esteja alinhado com isso também e participe disso também, né? Se houver cobrança, se houver benefício, se houver ônus e bônus, é para todos mesmo, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, é isso um pouco? A gente reúne tudo num só? Não há mais aquela cultura de separação de departamentos dentro das empresas? Não só digo física mesmo, mas no todo. Eu preciso ter o entendimento do todo para que a coisa seja mais eficiente, Viviane? Como é que é isso também, essa mudança dentro de uma empresa? É uma tendência também de vamos todos juntos, não é você só do financeiro, não é só do exatas, não é só do humanas. Como é que acontece isso hoje também? Qual é a tendência nesse sentido? Sim, quando a gente fala desse avanço que a gente tem em relação à cultura, em relação a como as pessoas querem trabalhar, a gente fala de destruir essas caixinhas, né? O famoso organograma, que é importante, tá? É muito importante todo mundo saber aonde todo mundo está. Mas a gente tem desconstruído esse padrão de que você tem que estar naquela caixa do financeiro ou naquela caixa de pessoas, enfim. A gente fazer com que as pessoas tenham a flexibilidade, né? E eu falo muito de carreira sem fronteiras, né? As fronteiras estão dentro das organizações, à medida que você não pode aprender uma coisa nova porque você tem o seu dia a dia ali no trabalho. Como que a gente pensa em formas de promover
pessoas que querem aprender um determinado assunto, e como é que ela pode fazer isso dentro da empresa? Porque quando você faz essas movimentações, eu sou de pessoas, eu sou recrutamento e seleção, mas eu queria muito entender de marketing. Por que eu não posso bater lá na porta do marketing e pedir para alguém me ensinar alguma coisa que eu queira aprender? Por que a gente tem que se limitar? Então, essa limitação, ela está muito alinhada à cultura e à forma como é que a gente faz as coisas, né? E a cultura, ela não está só no que está escrito nas paredes ou a forma como as pessoas se tratam, né? A cultura, ela é a forma que você vai remunerar, a cultura é a forma como você vai fazer o trabalho de desenvolvimento dessas pessoas, são as decisões que são tomadas no dia a dia. Muitas das vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, mas a gente tem que olhar todo dia para... Isso está dentro dos nossos valores, né? A gente está tomando essa decisão aqui, mas isso cabe. Foi assim que a gente pensou em fazer as coisas desde o início. Então, eu falo muito dessa questão de... a gente está aprendendo, né? A gente fala de aprendizado contínuo o tempo inteiro dentro das áreas de gestão de pessoas. E como é que a gente promove isso para fazer com que as pessoas possam fazer essa migração diária dentro da própria organização e não ter que sair da organização para poder fazer uma transição de carreira? Não é um projeto, né? É um processo, né, Viviane? Agora, qual é o ponto? Quando é que eu me dou conta? Qual é o sintoma para que eu, empreendedor, perceba que eu preciso pensar na gestão aqui de forma mais global, mais generalizada e mais para valorização do capital humano, enfim, de todas as áreas, mas a gente está aqui na questão do recrutamento de talentos, né, valorização de capital humano. Mas qual é o sintoma dado para isso? Eu não preciso ter nenhum sintoma, não preciso entrar em crise para perceber que eu preciso mudar. Acho que primeiro, nós empreendedores tem que ser algo que a gente queira construir um ambiente. Acho que o primeiro sintoma que pode acontecer é: que ambiente eu quero construir? O que eu quero que a minha empresa seja? Como eu quero que a minha empresa seja? Depois que você tiver esse direcionamento, as pessoas são parte fundamental para esse negócio todo acontecer. Todo esse desejo que a gente tem sozinho ali, né? Que ser empreendedor é um trabalho solitário, muitas das vezes. Você não tem muita gente para trocar. Você tem que tomar as decisões rápidas. Primeiro é entender o que você quer do teu negócio, que imagem você quer passar para a sociedade do teu negócio. E aí começar a trabalhar dentro de casa para as pessoas. Eu falo muito sobre isso, né? Porque a gente precisa muitas vezes estar em outro estágio. Quando a gente fala de Maslow, né? Da pirâmide de Maslow, lá das necessidades humanas, a gente tem uma versão em cultura organizacional que é as necessidades das empresas. E, normalmente, as empresas que começam a olhar para dentro de casa com um nível maior de profundidade são empresas que estão no nível maior nessa pirâmide. E como é que a gente, em pequeno empreendedor, que estamos no estágio inicial dessa pirâmide ali, tentando sobreviver muitas das vezes, controlando caixa para não quebrar, tendo que olhar no detalhe se não está perdendo dinheiro, se a maquininha de cartão ele consegue negociar uma taxa melhor, se ele consegue negociar com o fornecedor dele um pagamento mais extenso, né? Para as pessoas, né? Porque a legislação do nosso país ainda é muito engessada em relação ao empreendedor, né? É caro você ter um colaborador. Ele paga até o dobro, né? Para ter um colaborador CLT. Então, a gente tem muitas amarras nesse processo. Mas como é que a gente faz essa cultura, constrói essa cultura de valorização, né? Como que a gente cria, às vezes, pequenas coisas no dia a dia que faz o colaborador se sentir valorizado. E eu nem estou falando de dinheiro. Eu estou falando de construir um ambiente de trabalho que seja saudável, que as pessoas se sintam... as pessoas entendam a real... como o trabalho dela ajuda a empresa a evoluir, e a gente começa a construir e celebrar com esse colaborador pequenas conquistas no dia a dia. Por que não fazer uma comunicação mais aberta, dizendo, pô, olha isso aqui que a gente fez de bom, poxa, hoje a gente vai... e aí, assim, vamos sair para almoçar todos juntos, coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente consegue, às vezes, tirar um tempinho, a gente tem um resultado lá na ponta, porque quando o seu colaborador está feliz, você tem um cliente bem atendido.
você tem um colaborador comprometido com os problemas da organização, porque ele sabe que ali é um ambiente em que ele é valorizado. Tem que ser já. Viviane, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer conversar com você. Obrigado pelas suas histórias, pela sua experiência. Tenho certeza que tem instigado muito o empreendedor aí Brasil afora, viu? Volte sempre para a gente conversar. Obrigada. Muito bem, muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Eu volto no próximo Rumo Certo.